Alô, meus queridos e queridas, esse vídeo vai especialmente para você que tem dúvidas sobre o Mr. Olympia 1980, se foi merecido pelo Arnold Schwarzenegger ou por outro fisiculturista qualquer, que muita gente fala de Mike Mentzer, o outro fala de Tom Platz, que um foi injustiçado, etc, etc. Vou dar a minha opinião como árbitro que sou há 18 anos e também como bodybuilder, apreciador do nosso esporte, respeitador de todos os outros, sou fã do Arnold, tá? Quem não é? A não ser alguém que não conheça o nosso esporte. Nesse vídeo eu vou responder para você exatamente o que eu penso a respeito dos resultados das pessoas que competiram com Arnold Schwarzenegger na volta dele em 1980 no Mr. Olympia. Não se esqueça de se inscrever no meu vídeo, dê o seu like, coloque o comentário para saber exatamente como é que está o andamento dos meus vídeos, que eu tenho certeza que conteúdo nós estamos passando para vocês. Fechado? Sejam bem-vindos. Meus queridos, muita gente veio falar, o outro fez vídeo, muita gente especializada no esporte, que é especializada no esporte, mas não é árbitro, falou sobre o Mr. Olympia de 1980 e tá tudo certo. Cada um tem sua opinião. Nosso esporte é subjetivo até certo ponto. Tem parâmetros, sim. Ou você tem parâmetros, ou você começa a julgar tudo por, eu gosto desse físico, eu acho subjetivamente que esse aqui deve ganhar, porque ele é gente boa, esse aqui é um bom representante do esporte, e esse tem uma cabeça muito boa. Ele não tem um shape muito bom. O outro é mass monster, gigantesco, mas não tem proporção. Quer dizer, nós vamos perder, vai começar a entrar na parte bizarra do esporte, que é subjetivamente o que seu gosto pessoal ou do que os árbitros que estão ali naquele momento acham. Não tem nada disso. Chama-se parâmetros do esporte. Eu me baseio, como eu sou formado pelas duas cartilhas, tanto da IFBB quanto da NABA, que são por altura, por peso e por altura, respectivamente. Eu estudei, fiz o meu curso e passei em primeiro lugar entre 287 pessoas que se formaram em árbitro, e eu tirei a nota de 9,75. Por que eu tô falando isso? Porque eu ganhei troféu para ser homenageado como o melhor. Na época, eu não quis exercer a profissão de árbitro, porque eu acho realmente que eu não quero. Eu prefiro muito mais ajudar as pessoas nos bastidores do que julgar e depois ficar andando com a minha súmula para provar para os meus amigos que eu dei tal classificação para ele. Porque os outros árbitros, às vezes, eles se contradizem em alguma coisa assim e eu tô fudido junto com todo mundo. Então eu não gosto. Gosto de ajudar. Exatamente o que eu vou fazer aqui para vocês nesse vídeo. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte. Arnold foi campeão de 70 a 1975. São 6 anos consecutivos. Aí em 76 ele fez o Stay Hungry, que é um dos filmes de sucesso dele, de início de carreira, e depois ele foi fundamentado, na cabeça das pessoas, ficou fundamentado que ele era ator, não ia mais competir. E ele se despediu no palco do Mr. Olympia em 1975, na África do Sul. Ele se despediu no palco dizendo que a experiência do fisiculturismo competitivo tinha sido grande para a vida dele, mas que ele não ia mais competir e que ele ia só continuar treinando. E aí passaram-se 5 anos, isso não aconteceu na história do bodybuilding, por isso que mais uma vez, todo mundo tem que ter um pouquinho, pelo menos, de respeito e admiração pelo pai da musculação moderna, que é o Arnold Schwarzenegger, que eu considero. E aí em 1980, depois de 5 anos sem competir, o cara volta, aí as vitórias foram colocadas pelo primeiro em 76, né? Na verdade, 76 foi Franco Columbo, parceiro de treino dele, amigo até hoje em dia, que tem 50 e tantos anos de amizade. Franco Columbo foi campeão em 76. 77, 78, 79 foi Frank Zane, o rei da simetria, das proporções, cinturado, vácuo, é o grande representante do físico clássico de hoje em dia, da categoria clássica, hoje, do fisiculturismo. O grande mentor nela é o físico do Frank Zane, até com as ideologias de treino e de metodologia de dieta dele. Em 1980 o Arnold voltou, só que ele voltou e ninguém sabia. A própria CBS fez uma transmissão lá do campeonato, que foi na Austrália, em Sydney, no Sydney Theatre, alguma coisa assim. E nesse campeonato, todo mundo viu o Arnold competindo, não, todo mundo viu o Arnold treinando forte, mas todo mundo pensava que ele estava indo, sei lá, fazer uma filmagem, um filme novo, porque ele já estava na época, próximo inclusive, que foi em 1982, que ele lançou o primeiro Conan, o Bárbaro. Arnold Schwarzenegger as Conan, the Destroyer. Todos nós, eu inclusive, foi quando eu tive o prazer de conhecer pela televisão, pelas revistas, em 1982, Conan o Bárbaro com Arnold Schwarzenegger. Então, ele foi competir, mas ele nem falou pra ninguém, não exemplificou, deixou tudo na surdina, começou a treinar forte, ele e Franco Columbo sempre, parceiros de treino, inclusive aparece uma hora ele fazendo um ensaio, eu conheço até a sequência que ele faz de camiseta branca, cabelinho flores assim, cabelinho de borboleta, em que ele estava muito bem.
não estava como estava em 75 e 74. A maior nota do Arnold nos campeonatos foi 73 e 74. Foi a melhor forma dele entre definição e volume. Em 75 ele estava muito definido, um pouquinho menor do que 74. Em 73 e 74 foi a melhor forma. Voltando em 80, ele estava definido, estava seco, estava bom pra caramba, volumoso e, aliás, ganhou. E eu vou falar pra você qual é a minha forma de pensar. Ele simplesmente treinando forte, todo mundo pensando que ele ia pra um filme, ele se inscreveu, não, ele foi pro campeonato sem falar nada pra ninguém, que foi na Austrália, ou seja, uma viagem gigantesca, chegou lá, todo mundo pensando, a CBS inclusive, pensando que ele ia dar uma entrevista. Ah, ele vai fazer entrevista, vai fazer o comentário, vai participar do campeonato, porque ele é um ícone, foi 6 vezes Mr. Olympia. Não, o Arnold simplesmente foi lá, com a cara de debochado dele, como ele sempre foi, e ainda um senso de humor a toda a prova, e fez a inscrição do campeonato e todo mundo não acreditou. Assim como Tom Platz, como Mike Mentzer e o próprio Frank Zane ficaram muito preocupados. E teve um boicote, inclusive, para fazer a transmissão da CBS no ano seguinte, 1981. Então, 1980 foi a última transmissão que a CBS fez em campeonato de musculação. Não sei qual que é a ideia que tiveram esses atletas imbecis, na minha opinião, essa ideia de boicotar por causa de alguma coisa que seja. Não importa. A vozinha tinha que estar vendo o bodybuilder até hoje em dia. Então, para mim, na minha opinião, eu descarto essa atitude desses outros atletas, que são todos sensacionais, mas não concordo com eles. Voltando ao assunto. Indo pela classificação, eu já explico para vocês o seguinte. Primeiro de tudo, Arnold foi campeão depois de 5 anos. Como é que se explica isso? Simples. Ventres musculares arredondados, isenção de músculos fracos, porque todos eram fortes na mesma proporção que os outros. Ah, não tinha perna como hoje, mas tinha perna. Aliás, uma das pernas mais definidas do próprio campeonato era dele. A panturrilha era a maior de todo mundo, maior que todos. Talvez o Mike Mentzer e o Tom Platz, que é o maior, mas o Mike Mentzer era o único que fazia pau a pau com a panturrilha do Arnold. O Arnold sempre foi considerado uma panturrilha extra, desde depois que ele começou a ganhar o Mr. Universe e Mr. Olympia ainda mais, virou uma bexiga, porque ele descobriu o segredo dele e até passa pra todo mundo hoje em dia. Eu falo pra todo mundo que é 45 minutos de treino de panturrilha pra depois começar o resto. E ele chegou a fazer 6 vezes por semana a panturrilha. E deu um choque, como ele é considerado o rei do choque celular para treino, ele fazia até 55 séries de agachamento. E deu um choque na perna, a perna respondeu. Então o que eu falo para vocês, Arnold Schwarzenegger, aos meus olhos, como árbitro, que eu sou árbitro e atleta, Arnold foi campeão absoluto do Mr. Universe 1980. Segundo colocado, Chris Dickerson, em hipótese alguma. Nunca. O Chris Dickerson tem deficiências físicas, tem cortes em lesões, inclusive, peitoral com umas entradas muito fortes, não tem cintura fina, era um cara que posava razoavelmente bem, mas o formato muscular não é para ser Mr. Olympia, não é para ser vice-campeão. Frank Zane em terceiro, com toda certeza, o Frank Zane era ou terceiro ou vice. Na minha opinião, o Bower Cole, que é o quarto colocado, sim, físico, estético, cinturado, bacana de se olhar, um digno representante dos Classic da atualidade. Bower Cole merecia estar entre os 3 ou entre os 4. Como ele foi quarto, tá de bom tamanho. Mike Mentzer, que foi o grande, muitos amigos meus, inclusive, falam aí, Mike Mentzer era para ser campeão. Gente, não viajem na maionese. Mike Mentzer foi quinto colocado, realmente um físico fabuloso. Ele quem foi o inventor do Heavy Dutch, que o Dorian Yates preconiza na atualidade. Foi ele, o Mike Mentzer e o Ray Mentzer, que era o irmão gêmeo dele, foram eles que desenvolveram o sistema Heavy Dutch e desenvolveram as máquinas da Nautilus feitas pelos Arthur Jones no início dos anos 80. Foram eles que fizeram. Arthur Jones no final dos anos 70, na verdade. As máquinas da Nautilus que são famosas aí no mundo todo até hoje em dia. Tem máquinas fabulosas que eu tive o prazer de treinar uma delas. E o Mike Mentzer foi inventor. Excepcional atleta, mas não merecia ganhar em hipótese alguma. Lógico que ele estava um físico completo. Completo é Frank Zane. Completo era o Arnold. Então, na minha opinião, Arnold em primeiro lugar, segundo lugar, Frank Zane, terceiro talvez Bower Cole ou Mike Mentzer, que eu vi os confrontos, eu daria ainda pro Bower Cole por ser mais estético e o Mike Mentzer mais vascularizado. Vascularização não ganha, é definição que interessa. Então Arnold merecia. Sexto colocado, Roger Walker. Roger Walker é um australiano muito bom, estava competindo em 1975 com Ken Waller e ele foi vice-campeão. Na minha opinião, também naquele campeonato ele merecia ganhar do Ken Waller. No Mr. Universe 1975, eu particularmente daria em primeiro lugar para ele e o Ken Waller em terceiro. Mas tudo bem, vamos lá. Roger Walker, excepcional atleta, muito seco, muito seco. Roy Callender é um dos pupilos do Arnold. O Arnold passava um treinamento para ele porque ele tinha costume de fazer treinamentos de 5 horas. Roy Callender, um negrão excepcional. Todo mundo falava muito bem dele, que ele tinha um nível de conhecimento muito grande, mas ele tinha conhecimento muito grande porque ele ficava do lado do Arnold e o Arnold ajudava ele em muitos treinos. E quem diria, em 1980 o Arnold volta e compete por ser um dos pupilos dele. Outro pupilo, eu vou falar aqui para baixo,
Mas vamos lá, Roy Callender, ele parou com as 5 horas de treino e começava a treinar 2 horas, como o Arnold sempre falava, 2 horas de treino. Próximo colocado, Dennis Tinerino. Dennis Tinerino é um italiano, naturalizado norte-americano e tal, é um cara com um abdominal sensacional e foi um dos primeiros adversários do Arnold quando o Arnold foi para os Estados Unidos para competir, que ele era considerado o Deoa, o grande carvalho austríaco. E o Dennis Tinerino colocava medo no Arnold pelo fato de ele ter um abdominal muito bonito, na época um dos físicos mais consagrados na época. O Arnold chegou e na estreia já jantou o Dennis Tinerino e foi muito fácil ganhar dele, porque o Arnold dava 2 dele. E também tinha a linha de abdominal cinturada, como todo mundo sabe. Mas é um grande físico, o Dennis Tinerino, e tem uma carreira grande, porque ele competiu em 1967, quando o Arnold também competia. Começou a competir o Arnold no Mr. Universo com 21 anos e perdeu pro Chester Yorton. Estava mais definido, e o Arnold maior. Moleque de 19 anos, na verdade. Ele perdeu em 66 também. E em 67 ele perdeu pro Chester Yorton, que foi a primeira derrota dele em vice-campeão, né? No Mr. Universe. E aí ele teve só 2 derrotas, em 68 pro Frank Zane, e em Mr. Mundo, e em 69 pro Mr. Olímpia, Sérgio Oliva, o grande cubano. E depois ele nunca mais perdeu. O Arnold é pouco iluminado. Ele só teve 3 segundos lugares. Nunca perdeu. Mais que isso. Nunca pegou em terceiro. Vocês conhecem alguém que tem uma história dessa? Pois é. Caçem, vocês vão ver. O Arnold não pegou em terceiro nunca. Ele foi 3 vezes vice, e nas 3 vezes que ele perdia, ele falava, eu nunca mais vou perder pra esse cara. No ano seguinte ele ganhava. Ele ganhou do Chester Yorton em revanche em 68, ele ganhou do Frank Zane em 69, e em 69 também ele ganhou do Sérgio Oliva, e depois nunca mais perdeu desses 3 caras. Tá bom pra você ou não? Então tá. Próximo, Tom Platz, a maior coxa, a melhor coxa, quadríceps, femorais, glúteos também, mas panturrilhas em proporção ao resto, ele tinha uma desproporção muito forte, não tinha como ele ficar mais bem classificado. Muito seco, muito definido, muito volumoso, mas o tronco era muito desproporcional em relação à perna. Na minha opinião, essa é a maior perna, mais definida, o conjunto de volume muscular e definição é a melhor perna da história do fisiculturismo. De proporções, eu prefiro o Kai Greene. Na minha opinião, Kai Greene é a proporção ideal entre quadríceps, isquiotibiais e glúteo e panturrilha. É a proporção que eu gostaria de ter para mim, como sonho. Mas o Tom Platz é o maior e também ele provocava e conseguia ganhar de outros caras powerlifters. Ele desafiou, inclusive, em número de repetições e ganhou do Fred Hatfield, que era o Dr. Squat. Dr. Squat, doutor agachamento, é um PhD que também agachava lá com seus 300 e alguma coisa, 380 quilos, alguma coisa assim. O Tom Platz desafiou ele e com 230 quilos no agachamento com a barra livre, o Fred Hatfield fez 12 repetições, Tom Platz fez 23. Então a diferença foi muito grande e ele foi homologado como um bodybuilder, que era um powerlifter por força de resistência. Ou melhor, resistência de força e assim por diante. Próximo atleta, Denis Padilla. Denis Padilla foi considerado como um matador de gigantes, porque ele é bem baixinho e não tinha tanto volume muscular, mas era muito seco, proporcional, cinturadinho. Ganhava de muita gente, mas nesse campeonato não foi muito bem. E era muito bom, do mesmo jeito. Ele voltou, lembrando vocês, que ele voltou nos meados de 1990. Ele voltou a competir depois de muito tempo parado, voltou e competia com o grande Eddie Robinson, que hoje em dia foi um dos presidentes da NABA na Europa e nos Estados Unidos, e agora está radicado lá nos Estados Unidos. Eddie Robinson, que eu tive o prazer de conhecer ele e ser amigo do YouTube. Eddie Robinson, my friend, hugs, God bless you. Próximo atleta, Tony Emmott. Tony Emmott é um lemão de cabelo penteadinho de lado, um puta no bigodão na cara, com um físico bom, faltava um pouco de volume de posterior de coxa e tinha umas panturrilhas muito boas. Faltava posterior de coxa e parte baixa das costas. Ele costumava posar muito em praia, Santa Mônica, etc, etc. Tony Emmott, ele era muito bom, mas ao mesmo tempo não, porque ele não se apresentava sempre bem. Uma hora ele estava muito definido, outra hora muito volumoso, então não tinha um grande gráfico assim de ser um cara consistente como o Dexter Jackson ou como o próprio Arnold. O próximo atleta é o Casey, se escreve Casey Viator. Casey Viator é um grande pupilo do Arnold, é um norte-americano que o Arnold ensinou a treinar panturrilha e é um cara com uma força incrível, fazia movimentos, zerava as máquinas na época da Nautilus, zerava máquinas da Fire, zerava máquinas da Buddy, enfim. Casey Viator é um dos pupilos do Arnold, assim como o Roy Callender. E o Casey Viator também aprendeu a treinar depois mais pra frente, pegou a metodologia do Heavy Dutch e treinou com Mike Mentzer e Ray Mentzer nos anos 80. Aqui ele pegou em antepenúltimo lugar. Próximo atleta, Samir Bannout. Samir Bannout é this my friend, Samir Bannout. Hoje em dia eu tenho o prazer de ter contato com alguns atletas que são meus ídolos. Tanto que aqui em 1980 o Samir Bannout foi penúltimo colocado. É o Leão do Líbano. Um cara sensacional como pessoa, porque todo mundo fala a mesma coisa dele. Grande preparador de atletas e foi
em muita época, sempre alguma pessoa ia lá perguntar algum toque para ele. Samir, o que eu faço nisso? O que eu faço aquilo? Grande posador, e depois em 1983 ele foi Mr. Olímpia com todo louvor. E eu vou falar para vocês aqui, na minha opinião, todos os duplo bíceps de costas do mundo perdem para ele. Perdem porque o Samir Banucci tem o duplo bíceps de costas mais proporcional entre volume de braço, ombro, costas, parte baixa das costas e femoral e panturrilha que eu já vi na minha vida. Melhor que Ronnie Coleman, melhor que Dorian Yates, na minha opinião. Minha opinião. Mas olhem a foto do duplo bíceps de costas e depois vocês vão falar. E outra coisa, um dos físicos mais proporcionais que eu já vi na minha vida. De todos, todas as épocas, Samir Banucci é um dos físicos mais estéticos. Cinturadinho, panturrilha, femoral, glúteo, costa. Costa dele é uma das melhores da história do bodybuilding. O duplo bíceps de costa, pra mim, é o mais completo. Por causa de braço, antebraço, ombro. Mas as costas é uma das melhores do bodybuilder em toda a história. E ele é um grande atleta, ainda hoje em dia, mesmo aos beirando 70 anos de idade. E ele também é um cara que me chamou para ir treinar. Esse ano nós vamos lá. Nós vamos lá para Los Angeles e eu vou treinar com ele dentro da meca da Gold's Gym. Samir Banucci, kisses you, for you. Ken Waller. Ken Waller, um atleta norte-americano que foi Mr. Universo. Quando eu falei para vocês que o Roger Walker foi vice, Ken Waller foi Mr. Universo em 1975, quando foi feito o documentário Pumping Iron, que o Arnold filmou junto com todo mundo, com o Lou Ferrigno, uma grande pega entre Arnold e Lou Ferrigno, aquele pega do Serge Nubret também, que Deus o tenha, que eu tive o prazer de tirar uma foto com ele também, o francês, com acinturado e tudo mais, mas que não tinha como ganhar do Arnold, desculpem, mas não tem como. Eu falo como árbitro, que eu sou. Se você não é formado em arbitragem, você pode discutir comigo, mas não tem parâmetros de julgamento como eu tenho. Serge Nubret foi vice-campeão, Lou Ferrigno foi terceiro e Arnold foi campeão em 75. Assim como aqui, em 1980, o Arnold foi verdadeiramente o campeão. E Ken Waller foi Mr. Universo em 75 e ele posava, inclusive, quando você vê uma foto, um vídeo do Arnold no Pumping Iron, que foi feito em 76 o Pumping Iron, mas é sobre 75. Lançaram o filme documentário no ano seguinte. Quando você vê o Arnold posando de camiseta amarela na Gold's Gym, posando a panturrilha e tudo mais, dando as costas, mexendo, o Ken Waller é aquele lemãozinho que tá treinado, que tá do lado dele ali. E mais 5 anos depois, eles de repente competem na mesma competição. E o Ken Waller foi o último colocado, infelizmente. Mas, esta é a classificação? Não. É o seguinte, Arnold era definitivamente um dos físicos mais proporcionais, porque era tão proporcional quanto o Frank Zane. Frank Zane, ligeira superioridade na proporção, faltava um pouquinho de braço, mas ainda estava ali no limite, beleza. Ele era tão definido e tinha vácuo. O Arnold, em todos os duplo bíceps de frente, ele faz vácuo. Em todas as expansão de frente, ele faz vácuo. Arnold é cinturado, muito maior do que o Frank Zane, e estava definido praticamente no mesmo tanto. Então, pela proporção e conjunto da obra, Arnold foi campeão em 1980, para mim, que sou árbitro há 18 anos e como atleta também. Frank Zane, na minha opinião, era vice-campeão e Mike Mentzer, ou melhor, Borokou em terceiro, Mike Mentzer continuaria com o quarto colocado, que para mim essa seria a classificação ideal. Borokou, físicos bons, Frank Zane, físico bom, tudo certo. Arnold era um misto entre volume, os ventres musculares arredondados, cintura escapular larga com cintura fina com vácuo e panturrilhas absurdamente desenvolvidas. Deixe seu like ou, não tem problema, dá o seu comentário, fala o que você pensa. Sua opinião também é importante. Fala o que você pensa, com respeito, e fidelize o seu vídeo aí, porque eu, na verdade, eu estou fazendo a hora inteira alguma coisa de conteúdo. Isso aqui é para solucionar só uma dúvida que você tem sobre a minha opinião. E eu, como árbitro que eu sou, estou falando com responsabilidade, modéstia à parte, tá bom? Se inscreva no meu canal e tudo de melhor. Até o próximo vídeo. Valeu!